Oi pessoal desse canal científico, aqui nós temos uma estrela colapsando, virando um black hole, ok? Deixa eu falar bem rapidamente. Bom, essa parte aqui, você tem o dado, a densidade do Sol, ela, do centro para a superfície, tá? A densidade cai 100 vezes, ou seja, de 20 gramas por centímetro cubo, ela cai para 0,2 gramas por centímetro cubo. Tá? Então, rapidamente aqui. Bom, o que acontece? O Sol ele tem um equilíbrio entre a força de atração e a fissão nuclear, que causa um consumo de aceleração da gravidade, né? E um equilíbrio entre a força da aceleração da gravidade do Sol, o seu centro, e ele funciona como um reator nuclear, ou seja, ele faz a fusão aqui, tá certo? Ele faz a fusão do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, na formação mais simples, ele tem um nêutron, um próton e um elétron. Então, ele tem um número de massa 2 e um número atômico 1. Conforme o Sol vai consumindo vai fazendo a fusão do hidrogênio, vira hélio. Ou seja, o hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons, então ele tem um número o hélio passa a ter um número de massa 4 e um número atômico 2. Quando acabar, eu vou voltar para cá, quando acabar ele vai, ao se contrair, o núcleo ficará muito quente até atingir a temperatura suficiente para começar a queimar o hélio. Então, conforme o hidrogênio vai acabando, ele vai consumindo hidrogênio, ele tem essa expansão, o Sol está se expandindo. Tá? E depois que o Sol começa a se expandir, ele começa a força de gravidade dele começa a se comprimir. Então, o Sol vai trabalhar numa expansão, uma estrela como o Sol, terceira grandeza, como toda estrela, ele vai trabalhar numa expansão, geralmente, e depois ele vai trabalhar numa contração. Tá certo? Por enquanto, há um equilíbrio da queima de hidrogênio com a aceleração da gravidade do Sol. Aí, por que essa contração? Porque o hélio é muito pesado. Então, o hélio ser muito pesado, o Sol vai colapsar. Mas nós já estamos numa época que o Sol tem aproximadamente, tá? Ele tem aproximadamente, faltam 5 bilhões de anos para isso acontecer. Mas a questão toda é que essa pequena alteração na superfície do Sol, ela causa uma grande alteração na superfície da Terra. Então, essa questão do aquecimento global é a própria expansão do Sol. Não é o fator A, B, C ou D, não. O Sol está se expandindo. Um pequeno gradiente, que é a derivada parcial de x em relação ao tempo, na direção I, a derivada parcial da função f de expansão, tá? Em relação a x no vetor I, mais a derivada dessa função de expansão em relação a y na direção j, mais a derivada dessa função em relação parciais, né? Derivadas parciais, em relação a z na direção k, que é o gradiente de variação da superfície solar. Uma pequena variação na superfície solar causa uma grande variação no aquecimento da Terra. Então, esse aquecimento da Terra, sob meu ponto de vista e minhas pesquisas, é pela própria expansão do Sol. Depois ele vai se contrair, porque ele precisa de maior pressão para fundir o hélio. Tá certo? Então, enfim, aqui o átomo, tá, de hélio, tá certo? Ó, ele tem número de massa 4, número atômico 2, tá certo?
que é a fusão do hidrogênio, que funciona como um grande reator nuclear, uma grande fusão nuclear, tá certo? Então, eu fiz esse vídeo para mostrar que essas questões de aumento da temperatura da Terra é em função também, em grande parte, da expansão do Sol, principalmente os raios ultravioletas, né? Porque radiação é em função de uma só frequência e radiação de várias frequências. Tá certo? Você tem 3 tipos de transmissão de calor: por condução, convecção e irradiação. E irradiação são várias frequências, irradiação numa dada frequência. Enfim, isso é uma parte do vídeo que eu quero demonstrar para vocês. Enfim, e aí, dependendo de todo esse tipo de estrela, de todo esse processo físico, chegamos a um black hole, tá certo? Bom, eu queria aqui, em função disso, focalizar aqui, tá certo? Já. Então, por exemplo, aqui, quando eu montei a estrada de ferro Vitória Minas, eu tenho as fotos aqui, tá certo? Nessa obra aqui, os painéis blindados, tá certo? Uma outra parte do vídeo, tá? Os painéis blindados, tá certo? Nós montamos aqui da estrada de ferro Vitória Minas, tá certo? Aqui eu fiz esse pequeno book, né? Que aqui era essa subestação no quilômetro 15 de Vitória interior, indo para Conselheiro Pena, Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, Mário de Carvalho, Coronel Fabriciano, enfim, Tubarão, e subindo até Minas Gerais, né, até a capital. Então eu montei as 5 subestações aqui, tá certo? Aqui é um tipo de disjuntor, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, que essas subestações são responsáveis pelo sistema de sinalização e telecomunicação da ferrovia. E são painéis blindados, tá certo? Bom, o que eu queria mostrar aqui, por exemplo, aqui uma lâmpada desumidificadora, aqui uma proteção, mas ele é altamente complexo. Tanto ele é complexo que você nota o tamanho do disjuntor de hexafluoreto de enxofre, o tamanho do meu encarregado aqui, o meu amigo, não vou citar o nome dele, o tamanho do meu encarregado por ocasião dessa obra, tá certo? Então, olha o tamanho do disjuntor de hexafluoreto de enxofre extraído numa subestação blindada, fechada, que está lá até hoje, graças a Deus. Então, aqui, ó, nós fizemos com os olhares e tal. Então, exatamente para o sistema de sinalização e telecomunicações da ferrovia. Aqui no rebocador, nós tínhamos um problema. Esse rebocador Tangará da Petrobras, nós tínhamos um problema que eu observei que era melhor, então, substituir os relés telegráficos por PLC. Tá certo? Então, nós substituímos os relés telegráficos, aqui o painel Rolls-Royce, e substituímos relés telegráficos. Eles têm a curva de esterese, então eles têm um delay de atraque e desatraque, e é melhor substituir por PLC. Tá? Aqui vocês notam o painel como era, e aqui eu já mostrei lá atrás como ele ficou, tá? Com o painel da Rolls-Royce, tá? Agora eu não estou vendo o painel Rolls-Royce. Aqui, o painel Rolls-Royce como ficou e como era, tá? Então não tinha condições. E aqui olha a quantidade de cabos e tal, tudo substituído por PLC, que é Programável Lógico Control, por outros cartões e por um supervisório, tá? Então substitui isso tudo por cartões e supervisório passou a funcionar. Outra coisa que eu quero falar é a respeito de umas construções. Então falando já de ferrovia, parte naval, vamos falar um pouquinho de construções aqui. Isso aqui é uma construção, que eu não vou dizer onde é, que eles estão fazendo prédios com sapatas, como se fosse radiesco. Não pode, isso aqui pela NBR 6122, teria que ser uma fundação indireta, tá? Que é com perfuração, não. Faz com fundação direta, põe sapatas, cerca com trilho. Isso com o tempo, o que acontece? O lençol d'água vai deformando. Então essa obra aqui, que eu participei também dessa obra, não aconselho a fazer prédios no intuito de se economizar, porque depois que o prédio está erguido, entra pessoas, móveis e tudo, o solo começa a ceder. Existe uma coisa chamada efeito cascata. O solo pode ceder aqui, o efeito ser lá na ponta, pela estratificação do solo, ok?
Então anotem aqui, ó, como que tá, aqui, como que foi crescendo esse prédio, eu acompanhei ele todinho, aqui minha família, como acompanhei esse prédio, eu acompanhei ele todinho, ó, e foram fazendo assim, foram fazendo por fundação indireta, tá certo? E aqui um turismo que eu fiz na Fortaleza Santa Cruz, que, modéstia à parte, aqui em Niterói foi responsável por expulsar os franceses. Os franceses tentaram invadir várias vezes isso aqui. E aqui agora, aqui na Fortaleza Santa Cruz, antes de existir, com todo respeito, Pão de Açúcar, Corcovado, já existia a Fortaleza Santa Cruz, que expulsou, aqui numa época que eu visitei, porque eu fui da 22º Batalhão de Infantaria Cavaleira Motorizada, então eu visitei. Aqui onde eu estudei, né, em Petrópolis, tá certo? Então estou falando aqui Friburgo, ou seja, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar que aqui, olha só o risco de você não ter uma drenagem, pode ocorrer um assoreamento, um desmoronamento, tá certo? Então você tem que ter drenagens, tá? Drenagem, tem vários tipos de projetos de drenagem, para evitar esses assoreamentos, desmoronamentos, que é com alto índice pluviométrico e no Brasil tem alto índice de captação de descarga atmosférica. Enfim, aqui em Mossoró, tá certo? O curso que eu fiz de salvatagem, o primeiro curso que eu fiz de salvatagem foi em Mossoró pela Petrobras, em Natal, tá certo? Eu gostaria agora para terminar nesse canal científico, mostrando que tudo isso, tanto essa parte tecnológica quanto essa parte astronômica, é tudo baseado na física e na matemática, tá? A importância do estudo de física e de matemática, tá certo? Esse canal científico. Eu não sou um expert da física nem da matemática, mas o meu QI é acima de 10, tá certo? Então, não é um dos maiores QIs, tá? Eu fiz um teste de QI rapidamente, deu 117, não é um dos maiores QIs, mas está acima de 10. Enfim, também eu estava distraído, resolvendo outras coisas, enfim, é tudo questão de concentração. Mas a física e a matemática são muito importantes, porque elas caem na prova, para a pessoa depois se classificar melhor, tá certo? Então, E outra coisa, eu gosto de física, eu gosto de matemática, mas eu tive que lutar para estudar física e matemática, não é fácil, tá? Sabe é o cara que sabe que nada sabe, tá certo? Com pureza de coração e sempre pensando no sentido bom das coisas, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço por essa atenção, por essa leve explanação da importância da física e da matemática, bem como do português, da língua portuguesa, né? Porque ela cai na prova, você tem que saber a língua portuguesa. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, mas o aquecimento da Terra é em função desse crescimento solar, tá bom? Muito obrigado, um abraço, em nome de Jesus Cristo.